eu sou o tio Helder, bem-vindos a mais uma Dica de Quinta. Nosso tema de hoje é histórias com cartas. Eu trouxe 5 dicas para vocês e eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar as dicas, eu já queria pedir se você puder apertar o botãozinho aí de gostei, depois compartilhar com seus amigos, professores, colegas apaixonados por literatura para a infância. Vocês colaboram muito com o nosso trabalho, meu e aqui do nosso espaço de leitura. Comprando também os livros sugeridos aqui por esses links que eu deixo na caixa de descrição dos vídeos, vocês colaboram com o nosso espaço e não pagam nada mais por isso, nos links ofertados pela Amazon, ok? Vamos lá? A nossa primeira dica se chama Felpo Filva, escrito e ilustrado pela maravilhosa Eva Furnari, e a edição é da Editora Moderna. Aqui nós conhecemos o nosso querido Felpo. Felpo é um coelho um pouco diferente. Ele sofreu bullying na sua infância porque ele tem uma orelhinha um pouco menor do que a outra. Na sua vida adulta, após se tornar um escritor, um poeta conhecido, Felpo resolve falar da sua vida, né? De como que foi. Um dia, ele recebe uma carta de uma pessoa chamada Charlot, questionando o porquê que suas obras eram tão pessimistas. Felpo, de início, fica muito nervoso. Fala, quem ela pensa que ela é? Eu imagino você seja assim, Charlot. E aí ele responde falando que acha que ela era barriguda e toda estranha. E eles começam uma troca de cartas. E gente, preciso falar, eu amo a Eva Furnari. Eu acho que esse daqui é o que eu mais amo dela, porque eu me identifico total com o Felpo. E o que é de mais maravilhoso aqui neste livro, além da obra, né, das ilustrações e do texto da Eva, é que ela nos traz muitos gêneros textuais diferentes. Além da carta, a gente tem aqui bula de remédio, receita, fábula, conto de fada, bilhete, lista, a carta, poemas. É um livro, assim, riquíssimo, que abre um leque de 1000 oportunidades para quem é professor e gosta de trabalhar gêneros variados e propostas de produção de texto, como eu amo. Isso daqui é um tesouro, assim, precioso, que faz-se necessário ter, explorar, botar as crianças para escreverem como o Felpo, como a Charlot. Eu acho sensacional. Então, dica número 1, Felpo Filva. A nossa dica de número 2 se chama Cartas de uma Girafa Chamada José, de Megumi Iwasa, ilustrações de Jun Takabataki, e a tradução é de Mônica Starrell. A edição é da WMF Martins Fontes. Aqui nós conhecemos a girafa José. Ela está um pouco entediada naquela vidinha dela da savana. Eu vou ler um pedacinho, porque vocês sabem que eu não aguento. Bem o comecinho. Uma girafa entediada escreve sua primeira carta. Esta é a savana africana. Nela morava uma girafa entediada que se chamava José. Aquele dia o céu estava azul e ensolarado. Estava salpicado de nuvens que pareciam pompons de creme flutuando no ar. Uma brisa suave percorria a savana e as acácias estavam cheias de folhas que José adorava. Parece uma vida perfeita, não é? Pode parecer uma vida perfeita, mas a verdade é que José queria muito uma coisa. O que ele mais queria no mundo era um amigo de verdade. José não tinha nenhum amigo que entendesse seus sentimentos, por isso ele andava entediado. Mas um dia chato estava chegando ao fim. E aí, nesse dia super chato, o José se depara com o informativo, na árvore. Serviços de entregas, do Pércio Pelicano. E aí, a partir daí a sua vida muda. Ele resolve querer desvendar, descobrir o que há do outro lado do mundo. Será que tem vida? Será que alguém se corresponderia com ele? Então ele envia uma carta. E, gente, o livro dá pra ver que ele é um pouquinho mais grosso, que é um pouquinho mais longo. Ele é sensacional. A gente vai conhecendo outros personagens, eu não vou dar spoilers aqui, outros personagens por meio, através dessas cartas, e conhecendo também a rotina, o local onde eles vivem, com o que é descrito ali nas cartas. É um livro, assim, que te aquece, sabe? Que te abraça. Como que começa a história com o José tão entediado, tão cansado da vida ali, daquela rotina, aquela mesmice, mais ou menos igual a gente na quarentena, não é? E como que sua vida dá uma guinada, uma mudança incrível acontece quando ele decide começar a se corresponder com outras pessoas, que são outros animais. É um livro, assim, delicioso, que também dá para explorar muito com as crianças, vale muito a pena conhecê-lo
Eu achei ele pouco conhecido. Eu conheci, na verdade, através desse material aqui, do portal Trilhas, do curso do Trilhas, que eu fiz. Aí a gente recebeu, né, a maleta com todo o material do kit, e aqui é o caderno de indicações literárias. Então, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, e eu comprei justamente por isso, porque aqui no caderno do Trilhas tem uma parte que fala de histórias com cartas, e tava essa. Aí, como eu nunca tinha ouvido falar, eu fui atrás e eu me apaixonei de imediato. É um livro, assim, incrível. Você lê numa tacada só e as crianças vão amar as personalidades desses animais, eu tenho certeza. A nossa dica de número 3 se chama Pedro Coelho. Aqui, baseado nas histórias de Beatrix Porter, a tradução de Eduardo Brandão, a edição muito bonita, por sinal, da Companhia das Letrinhas. Aqui, nós conhecemos o Pedro Coelho, que eu acredito que todo mundo conheça, né? Um dia, a sua mãe vira para ele e fala assim: Pedrinho, vá correndo à venda do arraial e entregue esta carta. Não fale com estranhos no caminho. Pedro Coelho pegou a carta, sorriu para a mãe como um bom coelhinho e disparou pela estrada. Aí aqui, pessoal, dentro do livro, ó, nós temos os envelopes com as cartas dentro. Tá vendo aqui que tem até um pouquinho molhado de suco, ó, que o Pedro molhou. É um livro assim que os detalhes da edição deixam a gente deslumbrados. Eu amo livro assim, que vem com coisa dentro, confesso. Eu sou babão mesmo, eu fico rindo igual criança. Eu acho que eu me divirto mais do que as crianças, na verdade. Então, aí aqui o Pedro começa essa saga. Ele vai até a venda para entregar a carta pro Tim, pro Tom. E aí quando ele tá lá, o Tim e o Tom pedem para ele levar uma carta, uma cobrança para outra pessoa. Quando ele chega na casa da outra pessoa, essa outra pessoa pede para ele devolver o negócio lá para uma cliente. Quando ele devolve para a cliente pede para ele levar uma correspondência a outro. E assim vai seguindo até que Pedro se depara com um mistério que deixa suas orelhas de pé. Que ele fica pensando: meu Deus, uma catástrofe está prestes a acontecer na floresta. E aí, eu não vou falar, é claro, qual é a catástrofe e o que se degringola dali, mas é uma história assim, cheia de detalhes, uma edição belíssima, que as crianças e a gente, né, também dá um prazer, sentem um prazer danado de manusear e ouvir, porque é realmente muito lindo. Tem muitas histórias do Pedro Coelho e essa é que eu indico para vocês hoje, nessa edição com histórias com cartas. Ah, e eu esqueci de dizer que neste livro do Pedro Coelho também tem gêneros diferentes. Nós temos a carta, nós temos... Deixa eu pegar uma outra para vocês verem. Nós temos também um folheto de propaganda de uma loja. Aí tem o cartão postal, a cartinha. Temos também aqui uma lista com as contas, né? Como se fossem as contas de uma compra. Pedaço de jornal, bilhete, menu, receita. Tem até um daqueles negocinhos que a gente põe em cima da mesa para reservar, sabe, o lugar no restaurante. É um livro, assim, realmente precioso e lindo em todos os sentidos. Pedro Coelho. A nossa dica de número 4 se chama Cara Carlota Cornelius. Foi escrito por Matilde Stein, ilustrações divinas de Chuck Groening, a tradução de Patrícia Lehmann e a edição também é da WMF Martins Fontes. Este livro, gente, é daqueles, a cara do Tio Helder, sabe? Que você começa a ler esperando uma coisa e depois se depara com outra e a sua cabeça termina assim com aquele nozinho bom, sabe? Quando o bom livro inquieta a gente. Aqui nós conhecemos Carlota. Carlota, ela se depara com um envelope no capacho da sua casa. Um envelope destinado a ela, só que não tem o nome do remetente. E aí, antes que ela consiga abrir, sua mãe gritando do segundo andar, falando: ai, Carlota, vai resolver essas coisas, menina, vai fazer o que eu mandei você fazer. A garota, dá pra ver a carinha dela aqui, né? Pensativa, imaginativa. Ela começa a imaginar quem mandou aquela carta, o que se sucederia. Então ali nós temos vários estilos diferentes de cartas. Ela imaginando que recebeu uma proposta de trabalhar no circo, depois tem um sheik convidando ela para ir para o harém dele, um grupo de espiões. Os modelos das cartas vão mudando a cada virar de página, as ilustrações são lindíssimas, todas em folha dupla, em páginas duplas. Temos a carta e a ilustração que ilustra o pensamento dela ali naquela carta. O final do livro, eu vi muita gente incomodada.
principalmente na Amazon, que eu comprei na Amazon. Eu, por sinal, amei. Amei demais, porque ele te deixa assim, com um gosto, que a sua cabeça, você se pega como a Carlota. Eu, confesso, eu sempre fui muito como a Carlota, de imaginar muitas vidas. Passei um bom tempo assim, imaginando como minha vida seria diferente se as situações, né, que eu passei não acontecessem, ou se eu conseguisse mudar, enfim. E eu até me emociono muito porque eu realmente me identifico muito com essa obra. Acho muito linda, muito interessante como a Matilde ela escreveu um livro tão completo e que depois ainda te dá margem a imaginar mil coisas. Uma curiosidade fantástica, no comecinho da quarentena, eu iniciei o projeto de leitura em quarentena, onde eu lia todos os dias. Eu fiz a leitura de Cara Carlota Cornelius e a Matilde entrou em contato comigo no Instagram. Aí eu já pirei, né? Porque achei a coisa mais linda, que ela, além de ter comentado na publicação, ela entrou em contato comigo por mensagem, agradecendo, falando que adorou a leitura em português, que ela ama o idioma português, e como que é bom ver alguém que compreende a obra, que não fica com aquelas indagações absurdas de achismos, né? Enfim, vale conferir, um livro excelente. Se vocês quiserem, eu posso depois mandar o link da minha leitura lá no Instagram para vocês verem. Cara Carlota Cornelius. E a nossa quinta e última dica é Viviana, Rainha do Pijama, um livro de Steve Webb, tradução de Luciano Machado, e a edição, a minha tá bem surrada, vocês conseguem ver de tanto que ela já rodou, é da Salamandra. Aqui nós conhecemos Viviana, essa menina. Deixa eu ler um pedacinho, ele me traz tantas memórias afetivas que não podia ficar de fora. Numa certa manhã, Viviana acorda animada e se senta na cama. Braços para cima, toda a espreguiçar, então para um pouquinho e começa a pensar. Quando os animais vão para a cama dormir, que tipo de pijama costumam vestir? Vou dar uma festa, exclama Viviana. E quem vier com o pijama mais animal vai ganhar um prêmio sensacional. E aí ela pega os seus papéis, canetas, os lápis e começa a fazer os convites. E aí, todos os convites que a gente vê que ela manda, nós conseguimos reparar que ela fez com um material diferente, ora lápis, ora canetinha, ora tinta. Então, em uma página vai a correspondência que ela mandou para o animal, e na outra página a gente vê o animal, lê aqui o endereço da Viviana, e quando a gente abre a carta para ver a resposta do animal, a gente se depara com o pijama dele. É um livro muito lindo, gente. Assim, eu confesso que eu fiquei muito chateado a primeira vez que eu li. Ainda fico, não gosto do resultado da festa, não vou falar aqui, mas eu devo falar que ano passado a gente desenvolveu, eu e as minhas duas professoras do primeiro ano matutino e do primeiro ano vespertino, desenvolvemos um projeto com a Viviana, com o livro da Viviana. E, enfim, na primeira leitura, no primeiro ano da manhã, as crianças ficaram revoltadas com o final da história e começaram a gritar: justiça, 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 não é justo, cadê a justiça? Foram me questionar também no porquê dessa injustiça toda do resultado do concurso. Olha, é um livro, parece simples, mas você sabendo aproveitá-lo, ali dissecar a obra mesmo, sabe? Você rende muitas coisas. A gente propôs escrita de ficha técnica dos animais, enfim, várias atividades diferentes envolvendo as famílias em casa também. E o final, a grande culminância, que não pode faltar, é uma bagunça, foi a nossa festa do pijama. Todo mundo de pijama, tio Helder de Pikachu, foi assim, incrível. Viviana, rainha do pijama. Vão atrás. Se não encontra, eu acho que ele foi reposto, se eu não me engano, eu vi outro dia uma chamada na Amazon. Mas se não encontra na Amazon, vocês encontram muito no estante virtual. Então, Viviana, rainha do pijama. E eu não podia deixar, eu sei que eu já dei as minhas 5 dicas, mas eu não podia deixar de deixar aqui uma dica bônus, vamos dizer assim. Primeiro que eu deixei outra aqui, né, no detalhe, a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, tem muitas cartas dentro também, é uma graça, mas a gente não pode deixar de falar de história com carta e não mostrar. O carteiro chegou, é quase um sacrilégio, né? Então aqui, a lista de curiosidade mesmo que eu acredito que todo mundo conhece. O carteiro chegou, o Natal do carteiro, que o meu, coitado, preciso comprar outro, que eu não sei o que arrumaram ano passado com ele. E o último foi lançado esse ano, no finalzinho do ano passado, o carteiro encolheu. Então aqui nós temos o carteiro, né, que vai pela comarca com seu uniforme azul. A gente até se apropria de tanto que já leu, não é? E ele vai entregando as correspondências para alguns personagens que a gente já conhece muito bem. Porque
são personagens de obras de contos de fadas muito famosas. Então ali, no primeiro, né, o Carteiro Chegou, que é o mais conhecido, nós temos a Bruxa Malvada, que é a que eu mais gosto, que ela recebe... Deixa eu abrir. Esse não tem problema da spoiler, porque ele é muito conhecido. Ela recebe o folheto de propaganda do empório dela, o empório da bruxaria, das coisas que ela vende, que é tudo preto, a cor favorita do tio Helder. Então a gente tem os detalhes dos artigos que ela vende. Ele depois leva uma carta pro Ursinho, filho dos ursos, da história da Chapeuzinhos, da Caixinhos Dourados. Leva uma carta também para Cinderela. E ele vai passando, distribuindo essas cartas e a gente, como eu mostrei, nós temos as cartas dentro do livro. É um livro encantador, todo rimado, com as ilustrações belíssimas. Ah, eu esqueci de falar, né? O Carteiro Chegou é de Janet e Alan Alberg e a edição da Companhia das Letrinhas. Os três foram publicados pela Companhia das Letrinhas. Então fica aí a dica também, a dica bônus. No final a gente acabou falando de 8 livros, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de quinta. Aguardem, estou preparando o próximo tema. Qual será que é? O que você gostaria de ver aqui? Sugestão de livros com qual temática? Deixem nos comentários para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o grupo das professoras da escola que estão nesse período de aulas remotas, atividades não presenciais. Talvez alguma dessas obras consiga aí despertar alguma atividade com as crianças. O que vocês acham? Propor uma leitura por meio do WhatsApp? No Google Meet? Não sei. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.